Nós vamos ler Apocalipse capítulo 1, apenas os versos 9 e 10, e depois vamos pular para Apocalipse 3. Apocalipse 1, verso 9. Eu, João, irmão e companheiro de vocês na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me no Espírito, no dia do Senhor, e ouvi atrás de mim uma voz forte, como de trombeta. Vamos ver o verso 11, dizendo: escreva num livro o que você vê, e mande-o às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Agora você vai para capítulo 3, a partir do verso 14. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as obras que você realiza, que você não é nem frio nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno e não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Verso 18. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha de sua nudez não fique evidente, e colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Verso 19. Eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Portanto, seja zeloso e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci. Eu me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Feche seus olhos mais uma vez. Fala com a gente, Espírito Santo. Toda mente e coração agora é levado cativo ao Senhor. É com reverência, com amor e atenção que nós nos submetemos à autoridade da Tua palavra. E eu sei que não depende de mim, Senhor. É o Teu Espírito que é livre para agir. Consagro tudo nesse lugar ao Senhor. Faz a Tua obra, cumpre a Tua vontade aqui. Te peço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o Espírito Santo, Ele é a terceira pessoa da Trindade. O Espírito Santo é aquele que esteve presente na criação. O Espírito Santo possui uma natureza santa. É o Espírito Santo que carrega sobre ele o poder de convencimento. Ele convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Sem o Espírito Santo não há nem salvação. Ninguém se converte por escolha própria. O Espírito Santo precisa tocá-lo e convencê-lo. É o Espírito Santo que abre os nossos olhos e nos tira da cegueira espiritual. É o Espírito Santo que arranca de nós um coração de pedra e nos dá um coração de carne. É o Espírito Santo que nos batiza no corpo, que nos sela para o dia da redenção, que nos dá dons espirituais, que age em nós e que produz em nós o fruto do Espírito. Você já parou para pensar nessa doce presença
nessa pessoa maravilhosa que é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que torna a nossa vida normal em uma vida sobrenatural. Na Bíblia, irmãos, o Espírito Santo tem figuras que são incríveis. Na Bíblia, o Espírito Santo é como água viva. Por isso João 7 vai falar: do seu interior fluirão rios de água viva. E ele referia-se ao Espírito que haveria de vir. Você já entendeu que quando a gente fala de águas, é o Espírito Santo se movendo em nós? Na Bíblia, o Espírito Santo é como fogo. E viram línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre eles. Então, onde o Espírito Santo está, o coração é incendiado, a língua é incendiado para falar as virtudes do Senhor. O Espírito Santo é como um vento. João 3,8: o vento sopra onde quer, assim é todo aquele que é nascido do Espírito Santo. Isso é tremendo. O Espírito Santo é como óleo, em 1 João 2,27: e a unção que recebeste dele fica sobre vocês. Essa unção é o Espírito Santo sobre nós. Ele é como um vinho. Por isso Efésios 5,18 vai dizer: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. E ela faz alusão ao vinho porque vinho é símbolo de novidade, de alegria. Então encham-se do Espírito e não com vinho. Amados, nós estamos hoje encerrando uma série de 4 ministrações sobre o Espírito Santo. E eu espero que o seu coração tenha sido avivado pelo Espírito Santo. No primeiro domingo nós falamos sobre ser cheios do Espírito Santo, numa perspectiva talvez nova para muitos de vocês, quando eu falei que Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, mas Jesus só suportou a tentação porque antes ele foi cheio do Espírito e o poder do Espírito estava sobre Jesus. Então, talvez para você ainda não seja muito palatável, talvez você ainda não consiga falar, não é natural no seu linguajar, mas saiba disso: todo discípulo de Jesus precisa ter intimidade com esse Espírito. É o Espírito Santo que é uma pessoa. No segundo domingo nós falamos sobre como o Espírito Santo transforma vale de ossos secos em um vale de esperança. Ministramos sobre Ezequiel 37, o Espírito Santo dá vida. Domingo passado falamos sobre o derramar do Espírito Santo em 2 Reis, no capítulo 4, mostrando que tudo o que você precisa para viver o derramar do Espírito Santo é tudo que você já tem nas mãos. E que você precisa se esvaziar de você mesmo, e que você precisa derramar o que Deus já te deu. Você não vai fluir daquilo que não tem, você vai fluir do pouco que você acha que tem, porque na maioria das vezes nós temos mais do que a gente acha que tem. Hoje eu encerro falando sobre fervor espiritual. Essa é uma palavra que também vai mexer com você. Eu quero dizer para você que não é uma mensagem fácil. Assim, eu não venho morrendo de alegrias pregar esse texto, porque ele é um texto muito confrontador. Mas eu acredito, irmãos, que mudanças radicais precisam de atitudes radicais, de uma palavra que venha mexer com a gente. Então deixa eu lhe contextualizar. Aqui João, o apóstolo, estava exilado na ilha de Pátimos. E essa ilha foi um lugar onde ele registrou as palavras de todo o livro de Apocalipse. E os primeiros versículos do capítulo 1 nós lemos que ele escreveu às 7 igrejas. E nessa época, irmãos, o cristianismo já estava crescendo assustadoramente. Aqui já são 60 anos depois de Cristo. Já estava se espalhando e ela crescia. Só que junto com o crescimento da igreja, também cresciam as perseguições. E eram perseguições violentas, cruéis. Os primeiros discípulos foram violentados.
E na época, esse livro, quando foi escrito, não era fácil ser um cristão, não era nada fácil ser um discípulo de Jesus. E quando alguém aceitava Jesus, dizendo, Ele é meu Senhor e meu Salvador, porque eu não sei se você já entendeu, nós não nascemos filhos, nós nascemos criaturas, é preciso um novo nascimento. Isso aconteceu com Nicodemos no capítulo 3, você precisa nascer de novo. Isso, a pergunta que costumeiramente fazemos, não é para te convencer, é para dar uma oportunidade para que você reconheça o toque do Espírito Santo. Bom, aceitar a Jesus, ser um seguidor dele, era entrar na lista dos imperadores. E entrava na lista de morte, gente. Os imperadores, eles eram homens violentos, sangrentos, que amavam, eles tinham prazer de tirar a vida dos cristãos. Foi assim com Nero. Nero foi um louco que tirou a vida de muitos e que colocou fogo em Roma. Foi assim com Vespasiano, que inaugurou o Coliseu em Roma, e durante 10 meses ele fez festa onde ele sacrificou de forma violenta mais de 10.000 cristãos. E entre esses imperadores foi levantado um outro maluco chamado Domiciano. Só para você ter ideia, irmãos, Domiciano era tão violento, ele matou tantos discípulos, que ele fez isso num volume tão grande, que não dava tempo de enterrar. E esse imperador sangrento, agora tem uma grande missão: executar o último dos discípulos de Jesus, João. O que ele faz? Ele prende João numa ilha, e nessa ilha, preso, João recebe a visão do Apocalipse. Não há nada que prenda a vontade de Deus. Não há decreto nenhum que determine o que Deus quer fazer na sua vida. Não há homem tão mau, situação tão difícil, que Deus não consiga se revelar ainda a você. Isso é tremendo, irmãos. É exatamente nessa ilha que João recebe uma visão. E ele agora tem que escrever até então as 7 igrejas ali na Ásia Menor: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Olha só, nas 7 cartas, as 7 igrejas, uma frase é dita para todos: conheço você. Ué, mas não está dando uma carta para a igreja? Por que Deus está falando no singular? Já captaram, né? A palavra é para nós, Igreja Casa Viva. Mas eu gostaria que você recebesse a palavra hoje, a igreja de Orlando, a igreja de Bruno. E Deus está dizendo: eu conheço você, eu conheço você, eu conheço a tua intimidade. A igreja de Sardes, ele diz assim, ó: conheço suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Forte, né? A igreja de Tiatira, ele diz assim: conheço você. Você induz os meus servos à imoralidade sexual. A igreja de Éfeso, ele diz assim: você abandonou o primeiro amor. Eu conheço você. Aqui Deus tem um tratamento particular. A igreja de Esmirna, ele faz elogios. Você pensa que é pobre, né? Você se vê menor, você se rebaixa, mas aos meus olhos, você é rica. Deus faz elogios a essas igrejas. Em todas as igrejas, Deus diz o que está vendo. Isso é lindo. Deus está vendo as boas obras, Deus está vendo as más obras, mas sabe o que mais me impressiona na igreja de Laodiceia? Só para você se situar, hoje fica na região da Turquia, para você ter ideia. A igreja de Laodiceia, irmãos, Deus não diz o que ver. Deus diz o que não ver. A igreja de Laodiceia, Deus não faz elogios.
Mas também na igreja de Laodiceia, Deus não faz nenhuma acusação de pecado grave. E não receber aprovação, ou mesmo reprovação da parte de Deus, isso deveria nos deixar preocupados. Não ter um feedback, não saber se está indo bem. Deus chama a atenção dessa igreja dizendo: porque você é morna, isto é, nem é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você me cria náuseas, eu fico desconfortável com você, igreja. Você diz: estou rico, adquiri riquezas. E aí vem essa frase aqui que é terrível: não preciso de nada não. Você escuta essa frase com frequência? Está precisando de quê, meu irmão? Não preciso de nada não. Ah, tá certo. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e nu. Amados, a igreja de Laodiceia era uma igreja muito rica. Das 7 igrejas, a igreja mais rica. Só que essa igreja ganhou a cara da cidade. Essa igreja começou a aculturar-se. Ela começou a conviver com todos os povos. Ela foi se amoldando ao padrão da cultura, ao padrão social, ao padrão religioso. Para você ter ideia, o centro bancário e financeiro da Ásia estava em Laodiceia. Para você ter ideia que o centro da indústria têxtil estava lá em Laodiceia. O centro médico da Ásia estava em Laodiceia. O centro das águas térmicas ou termais estava em Laodiceia. Laodiceia exportava para o mundo inteiro. Ela era especialista na área oftalmológica. Laodiceia tinha águas terapêuticas, uma cidade rica. Jesus, inteligente como sempre, pega o contexto cultural, pega o contexto comercial, o contexto medicinal e começa a trazer uma aplicação para o coração daquela igreja. Mas o que é que havia naquela igreja? Ela não tinha problema teológico, ela não tinha problema moral, ela não sofria perseguição. Irmãos, teve um terremoto no ano 61. Todas as cidades receberam recursos de Roma. Laodiceia disse: não quero, a gente se basta, deixa que a gente reconstrói a nossa cidade. Ela não tinha problema nenhum. O problema dessa igreja, o problema desses cristãos, é que eles estavam satisfeitos consigo mesmos. Eles estavam acomodados na riqueza. É por isso, meus irmãos, que é tão desafiador falar de riqueza, não é? Porque na grande maioria das vezes, só bateram nos ricos, e Jesus bate mesmo nos ricos. Que é mais fácil um camelo entrar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Porque parece que a riqueza vem acompanhado de prepotência, de arrogância. Parece não, é isso mesmo que a Bíblia revela. É claro que nós temos visto uma mudança extraordinária de homens ricos de Deus, generosos, empreendedores. É possível então ser rico e ser um homem de Deus. A igreja de Laodiceia perdeu o seu favor, o seu fervor espiritual. A igreja de Laodiceia não tinha incrédulos, mas eles não eram fervorosos. Era uma igreja que eles vão à igreja, mas quando eles saem, a igreja não vai com eles. Essa igreja é aquela igreja que entrega a sua vida a Jesus, mas não entrega as vontades para Jesus, porque é pedir demais. É uma igreja que frequenta culto, mas não se engaja na igreja. Eu tenho chegado, irmãos, a uma triste conclusão, como um discípulo de Jesus, como um pastor, eu preciso dizer isso para você. Um cristão morno é pior do que um descrente frio. Vou repetir.
Um discípulo morno é pior do que um descrente frio. A igreja de Laodiceia se tornou uma igreja morna, apática à presença de Deus. Uma igreja que se tornou autossuficiente. E a autossuficiência, irmãos, é um engano que corrói o fervor espiritual. Você não pode ser orgulhoso e fervoroso espiritual. Você não pode, é impossível você ser autossuficiente e fluir no Espírito Santo, porque não dá. Por isso o texto mostra uma igreja orgulhosa por causa da sua riqueza, uma igreja orgulhosa por causa das suas roupas, uma igreja autossuficiente por causa da produção das suas lentes de contatos, dos seus colírios. Daí a força do texto: pare de pensar que és rico quando és um mendigo. Vocês estão nus. Vocês estão nus porque não têm a capacidade de se apresentar diante de mim. Porque essas vestes com quem você vem na minha presença, eu não aceito. Porque essa visão que você vem na minha presença, eu não aceito. Quando Deus olha para você, lhe pergunto: como Deus lhe vê? Fervoroso, morno ou frio? Se você se encontra frio, apático na sua vida espiritual, essa palavra é para você. Se você se encontra fervoroso, comprometido com Jesus, glória a Deus, essa palavra também é para você. Mas se você se encontra morno, surfando sobre as dúvidas, essa palavra é principalmente para você. A Bíblia diz que aquele que duvida é semelhante à onda do mar, agitado e impelido pelo vento, Tiago capítulo 1. Mas eu quero declarar, irmãos, uma palavra sobre a nossa igreja. Eu quero declarar uma palavra profética sobre nós. Deus vai transformar a aridez do seu coração em paixão por Cristo. Deus vai substituir a sequidão do seu coração por um fervor pela sua presença. Deus vai arrancar a indiferença do seu coração e Ele vai colocar amor no seu coração. Ele vai arrancar essa autossuficiência e vai te ensinar a ser dependente de Deus. Em nome de Jesus. Qual era o problema dessa igreja, irmãos? Eles eram mornos. Deixa eu falar um pouquinho para você o que eu entendo sobre isso. Amados, o que faltava para eles não era amar a Deus, porque jamais, irmãos, cairá sobre um homem a capacidade de julgar alguém. Se você ama a Deus, se você segue a Deus, jamais, não permita ninguém falar isso para você. Eu parto do pressuposto que só para você estar aqui, você tem um nível de amor a Deus. Mas a grande questão não é se você ama a Deus, mas é se você ama a Deus de todo o coração, porque esse é o tipo de amor que Deus requer. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de coração, é assim que diz o texto? Não, de todo o coração, de toda a vossa alma, de todo o vosso entendimento, com todas as vossas forças. Esse povo nem amava profundamente e nem eram frios, eles mantinham-se superficiais, mornos. Esses cristãos aqui não tinham briga, eles não causavam problema na igreja, não causava discórdia, mas também não amava, não servia, não se engajava. Do tipo, eu não atrapalho, mas não conte comigo para nada não. Eles não mentiam, mas eles não promoviam a verdade. Eles não roubavam, mas eles não eram generosos quando ricos estavam. O que Deus está dizendo para nós? Eu não admito uma relação comigo que não seja de um amor verdadeiro, de um amor intenso. Porque se for de qualquer jeito, eu vou vomitar você.
É como se Deus dissesse: esse povo canta, mas eu não escuto o som da adoração. É como se Deus dissesse: esse povo chora, mas não tem som de arrependimento. Esse povo até chora de remorso, mas quebrantamento mesmo não estou vendo. Esse povo dá oferta, mas eu não vejo generosidade no coração. Isso é muito sutil, queridos. Tem um texto fortíssimo em Marcos 7,6, quando Jesus denuncia dizendo assim: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. O retrato de um seguidor de Jesus morno. Deus olha para a igreja de Laodiceia e diz: vocês têm os maiores empresários dessa nação, desse lugar, mas vocês vivem como pobres. Laodiceia, vocês têm os melhores produtores de roupas finas, vocês produzem as melhores roupas de marcas, mas vocês vivem como se estivessem nus. Ei, Laodiceia, igreja, ei, você, eu conheço você, vocês são um povo rico, próspero, mas vocês não se percebem como pobres. Vocês têm os maiores produtores de colírios, de lentes de contato, mas vocês estão cegos. Tem muita gente com ouro, muita gente com dinheiro, mas são miseráveis aos olhos de Deus. A igreja de Laodiceia, irmãos, era uma igreja morna. E por ser morna, ela era acomodada. Uma igreja independente. Eu resolvo minha vida, eu vou quando quiser, eu faço se eu quiser. Eu não preciso de nada. Quando uma das frases mais poderosas do cristianismo é: eu preciso de ti, Jesus. Eu preciso de ti, Jesus. Tudo isso, irmãos, é um grande desafio para nós como discípulos de Jesus. Para nós que somos igreja, Casa Viva, Fortaleza. Quando Deus olha para nós, o que Deus está vendo? Agora Deus está olhando para você, Ele está vendo você como? Fervoroso, morno ou frio? Ah, pastor, pensei que ser fervoroso era só coisa de pentecostal. Vai mudando isso aí, querido. Ah, eu pensei que era uma questão de estilo, porque eu sou assim mais quietinho mesmo, sabe, pastor? Quando você é tomado pelo Espírito Santo, todo espírito de medo cai fora, de vergonha cai fora. Ele começa a dar intrepidez, ele começa a dar ousadia. Eu quero apresentar 3 propostas para você. Um discípulo morno é autossuficiente, mas um discípulo fervoroso é dependente. Essa igreja havia tornado-se autossuficiente, e ela então passaria a acreditar no maior engano. Eu sei, eu posso, eu consigo, eu compro pelo meu esforço, pelo meu braço, pela minha inteligência, pela minha influência. Eu não preciso de ajuda. Eu não preciso da igreja, não preciso de oração, não preciso da célula, não preciso aprender, não preciso fazer homem de excelência, não preciso vir promovidas, eu não preciso da escola do discípulo, não preciso de nada. A igreja de Laodiceia havia perdido, irmãos, a sua dependência de Deus. Por isso se tornou autossuficiente. Por isso vive batendo a cabeça. Por isso vive fazendo decisões, tomando decisões estúpidas. Por quê? Porque não tem coragem de acordar pela manhã e dizer assim: Deus, hoje eu vou fechar negócios, eu preciso da tua direção. Não me deixe entrar em lugar que o Senhor não quer que eu entre. Gente, isso é poderoso, porque Deus livra mesmo. Deus, eu preciso que o Senhor me guie. Deus, a minha alma está angustiada, eu vou entrar em uma situação difícil. Deus, antes me leva para os pastos verdejantes, antes que eu sente na mesa, na presença dos meus inimigos. Você consegue entender? Que na humildade você ora mais, você busca mais, você deseja mais. Um cristão autossuficiente pergunta assim, ó: o que é que Jesus vai me dar para eu seguir a Ele? O que eu vou ganhar com isso aí, cara? Entregar minha vida a Jesus para quê? Porque na cultura evangélica eu tenho que parar, eu tenho que deixar, eu tenho que cair fora. Tudo é não, tudo é não.
O que eu vou ganhar ao me converter? Porque desde quando eu me converti, irmãos, parece que tudo que eu faço está errado. Você também. Não percebe a pergunta que ela provém de um coração orgulhoso? Um coração orgulhoso é que pergunta: o que Jesus tem para me dar? O que Jesus tem para que eu possa segui-lo? Aí você vai lembrar que uma grande multidão ia acompanhando Jesus, e este voltando-se para a multidão, dizendo o seguinte: se alguém quiser vir a mim, e amar mais o seu pai, a sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, suas irmãs, até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Dá para entender por que a gente fala tanto de discipulado na nossa igreja? Porque essa é a natureza que Jesus quer gerar. Porque não tem coisa pior para um líder espiritual do que gerenciar pecados, do que gerar conflitos baseados na falta. É terrível, irmãos. É por isso que tem conversas no casamento, há conversas de patrão, empregado, que nunca vai dar em coisa nenhuma. Sabe por quê? Porque parte da falta, parte da insatisfação vai dar errado. Tem que partir da essência, tem que partir da verdade, tem que partir da plenitude. Você quer ser meu discípulo? Então precisa morrer para você mesmo. Eita! Quer ser meu discípulo? Precisa entregar seus direitos. Nós precisamos abandonar, amados, a nossa autossuficiência, porque ela nos torna mornos. Por isso que o texto vai dizer: melhor seria que você fosse crente ou frio. Porque o frio em algum momento vai perceber que está frio. O que está quente, nem precisa perceber. Mas quem está morno, o que o texto está dizendo é: não faça nada para mim, se não for por amor de todo o coração. Não faça nada para mim se não for uma entrega real, total. Porque é assim, gente, com Jesus ou é pegar ou largar. Com Jesus ou é viver ou morrer. Com Jesus ou é juntar ou espalhar. Com Jesus ou é frio ou é quente. Porque os que ficam em cima do muro serão vomitados. Por isso eu tenho um desafio para você hoje. Troque sua autossuficiência pela dependência humilde de Deus. Porque aos humildes Deus exalta. Eu sempre gosto de dizer isso. É lindo quando Deus exalta alguém. Gente, é muito lindo quando Deus exalta alguém. Em qualquer que seja o ambiente. Eu não fiz nada, cara. Deus fez tudo por mim, meu Deus. É uma prova incontestável que Deus, a seu tempo, te exalta. Agora você precisa aprender a depender de Deus. Porque quando você aprender a depender de Deus, você será surpreendido por Ele. As promessas serão liberadas mesmo. Segundo desafio para você: um discípulo morno é orgulhoso e de duro coração, mas um discípulo fervoroso é humilde e de coração arrependido. Quer trocar agora? Um discípulo morno é orgulhoso e de duro coração, mas um discípulo fervoroso é humilde e de coração arrependido. Verso 19: repreendo e disciplino aqueles que amam. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Irmãos, qual é o caminho que Deus nos propõe para a gente viver uma vida de amor? Uma vida apaixonada, radicalmente comprometida com Ele. Ele vai dar um caminho de tratamento para nós. Ele nos convida a viver em santidade, porque arrependimento é o caminho que me leva para mais perto de um Deus santo. Por isso que 1 Pedro 3,15 vai dizer: antes, santifiquem Cristo como Senhor no coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer um que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Agora olha esse outro texto de Apocalipse como é forte. 22:11.
continue o injusto a praticar injustiça. Continue o imundo na imundícia, mas continue o justo a praticar justiça. E continue o santo a santificar-se, a santificar-se. Continue, querido, continue. Então o que é que fazer? O que é que eu vou fazer? Saia de cima do muro. Tome posição. Escolha amar a Deus. Escolha viver uma vida santa. Porque Deus não suporta uma vida dupla. Deus não suporta a vida morna. E o caminho é arrependimento sincero. Arrependa-se. Porque todo arrependimento vem acompanhado de uma mudança de coração. Todo arrependimento vem acompanhado de uma mudança de atitude. Todo arrependimento vem acompanhado de uma mudança que te leva a reconciliar-se com aquilo que outrora era irreconciliável. Todo arrependimento te leva a abandonar o pecado, a voltar para casa. Arrependa-se, porque quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa, esse encontra misericórdia, diz Provérbios 28, 13. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e abandona encontra misericórdia. Hoje é dia de você assumir o compromisso de colocar a sua vida em ordem. Arrependimento. Pare de mentir. Resolva o que tem que resolver. Mude. Pare de empurrar seu relacionamento com Deus de qualquer jeito. Pare de brincar com religião. Pare de buscar intimidade só para ter uma experiência pessoal e nunca transformacional. Deus quer mudar você. Coma mais de Deus. Tenha sede de Deus. É isso, é fome, é sede, é busca. Peça perdão para Deus. Peça perdão para quem você machucou. Deixe o Senhor transformar você de dentro para fora. Arrependa-se, porque a igreja morna, ela não escuta. Tem um auge nessa história, irmãos. Essa história ainda não chegou na seu pior momento. Jesus aqui nessa igreja não está dentro dela. Porque alguém que bate na porta está do lado de fora. Eis que estou à porta e bato. Só que no original não é toque, toque, toque. Não, aqui é Jesus está à porta esperando. Porque Ele não pensa mal de você. Porque Ele não quer bater bem rápido. Se você não abrir, Ele cai fora. Ele está às portas batendo. Mas esse é um problema da igreja morna, ela não escuta. Por isso que o texto vai dizer em todas as igrejas: se hoje ouvirdes a minha voz, não endureça o vosso coração. Porque é possível, irmãos, que Deus falando abundantemente nesse lugar, através dos louvores, através da palavra ministrada, através do exemplo de homens de Deus que nos inspira, a mesmo com a vida agitada, ocupada, achar tempo para amar as pessoas. Isso tudo ministra tão profundamente ao meu coração, mas quem está morno não escuta. Nesse texto se concentra o ápice da conversa de Jesus com a igreja, quando Ele diz: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Que Cristo terno! Eis que estou à porta e bato. E o interessante, amados, que por muitas vezes eu ouvi esse texto sendo pregado para a salvação, mas não é para a salvação, é para a comunhão. Esse texto não é para quem precisa se converter a Jesus. Esse texto é para crentes mornos. É para uma igreja morna. Que triste saber que Jesus pode estar do lado de fora. Você já pensou nisso? O convite aqui é: se alguém, mais uma vez, é pessoal. Eu conheço você.
Igreja, não é para a igreja. É se alguém ouvir a minha voz. A relação aqui é absolutamente pessoal, irmãos. Jesus está falando para mim e para você: eu quero ser seu amigo. Eu quero intimidade, comunhão, comer com você, sentar à mesa com você. O que mais desejo é que você pare para sentar à mesa comigo. O que eu mais estou desejando é que você pare de dar desculpas da correria do dia a dia. E Deus está dizendo assim: eu só queria sentar à mesa com você, porque eu tenho algumas coisas para te falar. Jesus estava sempre ocupado, mas nunca estava apressado. Lembre-se, a igreja que não tinha defeito nenhum, a igreja que não tinha problema moral, ela tinha sim um problema: falta de comunhão com o cabeça desse corpo chamado igreja. Qual é o convite para nós? Seja amigo de Deus, busque intimidade com Ele, ame mesmo, seja totalmente transparente. Ele vai te receber, Ele vai te amar. Agora não chega pousudo diante dele. Chega diante dele reconhecendo suas limitações, suas dores. Clame por Ele. Ele não atende reclamação, Ele atende quem clama. Por último, um discípulo morno é indiferente, mas um discípulo fervoroso é amoroso. Eu corrijo e disciplino a todo aquele que amo. Portanto, abandone sua indiferença e se torne um entusiasta das coisas de Deus. Nesse versículo aqui eu tive que correr para a Bíblia Viva, porque eu achei espetacular. Eu corrijo e disciplino a todo aquele que amo. Portanto, abandone a sua indiferença e seja um entusiasta das coisas de Deus. Amados, um cristão morno, numa igreja morna, não tem comunhão com Deus, não escuta Deus. A igreja de Laodiceia estava tomada de indiferença, porque ser morno é ser indiferente. A indiferença, todos sabem, é o oposto do amor. Não é o ódio. A indiferença revela a aridez do nosso coração, sabe? A indiferença revela a nossa incapacidade de perceber sensivelmente o outro. E quando isso é num ambiente familiar, machuca tanto, não é? Uma das maiores dores que um homem ou uma mulher tem numa relação conjugal é quando escuta isso um do outro. Você não está percebendo o que eu estou sentindo. Você não está ouvindo o que eu estou falando. Você não está percebendo meus sentimentos. Você está sendo muito prático quando eu só preciso do seu abraço. Você está sendo muito direto quando eu preciso da sua subjetividade. Agora, como eu digo para os homens, precisa ouvir, porque tem dias que nem elas mesmas se entendem. Tem dia que a minha esposa mesmo, nem ela está conseguindo discernir o que ela está sentindo, o que ela está passando. Então tem que dar tempo. Então o melhor que se faz é estar perto, é ouvir. Mas imagina tantas outras pessoas que estão passando por lutas, dificuldades, e a nossa insensibilidade não consegue tocar as pessoas. E se sou insensível à necessidade de alguém, eu não serei capaz de ter compaixão por ninguém. O que Jesus sentia pelas pessoas, amados? Compaixão. Porque Ele não era indiferente à dor das pessoas. E por que eu sou tão insensível? Porque eu sou apaixonado por mim mesmo. Eu primeiro, minhas questões primeiro, minhas necessidades primeiro, é isso. Você quer aperfeiçoar o seu amor a Deus e deixar de ser morno? Você quer aperfeiçoar o seu amor pela sua esposa, pelo seu esposo, pelos seus irmãos? Fuja do isolamento.
quer manter sua paixão por Deus, abandone o isolamento, não ande sozinho. Porque quem anda sozinho é presa fácil do inimigo. Quer manter seu nível de relacionamento quente, ame as pessoas, não com amor interesseiro, não para vender as suas ideias, mas para se importar com elas, para cuidar delas, a começar dentro de casa. Você quer aperfeiçoar o seu amor a Deus, deixar de ser morno, se engaje na missão de Deus. Cuide de pessoas, sirva pessoas, discipule pessoas. Ninguém jamais viu a Deus se não nos amarmos uns aos outros. Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. 1 João 4,12. É quando eu estou sendo aperfeiçoado no amor que eu estou sendo retirado desse ambiente de indiferença. Essa foi a pergunta que Jesus fez para Pedro. Pedro, tu me amas? Então vai ler a Bíblia todo dia. Jesus não deu essa resposta para ele, embora seja muito bom que você lê a Bíblia todo dia. Mas Jesus disse assim, ó, cuida de gente, cara, se importa com as pessoas. Pastoreia o meu rebanho, cuida dos meus cordeiros. Quem era Pedro, gente? Limitado, um cara que negou Jesus, ficou em cima do muro boa parte da sua jornada com Jesus. Aí Jesus disse assim, para te transformar da indiferença, você tem que estar sensível às pessoas. Aí Jesus pega a gente pelo braço e diz, tá bom, meu filho, eu vou usar você, eu não desisto de você, eu continuo a porta batendo. Você está me ouvindo? Você está me ouvindo? Deus olha para nós e diz, eu não uso pessoas orgulhosas, eu uso pessoas humildes, eu não uso pessoas indiferentes, eu uso pessoas cheias de compaixão. Um dos textos mais tocantes para a minha jornada cristã é 1 João 3,16. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tiver necessidade e não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Eu tenho treinado isso, irmãos. Quando pessoas compartilham suas lutas comigo, eu não só afirmo que oro por eles, mas eu tenho treinado a dizer, eu posso fazer alguma coisa por você? Você está precisando de ajuda? Porque ninguém consegue ajudar um orgulhoso. Você quer viver um fervor espiritual? Se entregue. Se arrependa. Eu tenho um desafio final, mas antes desse desafio eu quero convidar uma pessoa para dar também um testemunho, como tem sido nas últimas semanas. Por favor, Soraya, vem aqui. Oi? Ok. Boa noite, igreja, paz. Um desafio para uma tímida, mas estamos vencendo aqui. Vamos lá. Irmãos, imagine um carvão que outrora tinha chamas ardentes e fogo alto. Estava quente e agora era só cinzas e fumaça. Posso tocar nele de tão morno. Essa era eu quando eu cheguei aqui na Casa Viva, em maio de 2024. Mas eu quero já abrir um parênteses aqui para falar sobre como eu cheguei nesse momento, né? Eu me converti há 12 anos, faço aniversário agora em fevereiro, foi dia 8. E desde o início vivi intensamente a chama do primeiro amor e tudo que ele proporciona ao novo convertido. Eu mudei minha forma de pensar, as minhas convicções, me dediquei arduamente no serviço da igreja, em aprender sobre a palavra de Deus.
O tempo passou e com ele o primeiro amor também foi indo, né? Se foi. Me percebi estagnada espiritualmente. E uma vez eu ouvi essa frase: se você não está crescendo, você está morrendo. E ela se aplica muito bem à espiritualidade. Nesse contexto, eu decidi mudar de igreja. 10 anos depois da minha conversão e de 3 longos anos peregrinando de igreja em igreja, tanto tempo sem comunhão com irmãos em uma congregação, eu estava tão morna quanto o carvão que já é só cinzas e fumaça. Foi quando eu disse a Deus: Senhor, cansei de procurar uma igreja, eu não tenho esperança de encontrar uma que eu realmente me sinta parte e cujas pessoas tenham harmonia com os meus valores e sobre o reino de Deus. Eu vou escolher uma que fale da verdade e pronto. Foi quando eu recebi o convite de uma amiga preciosa, a Grace, para ir a um culto de domingo na Casa Viva, ainda era lá no Colégio 7 de Setembro. E decidi aceitar com 0 expectativas. Aqui começou a mudança. Eu me senti tão acolhida nesse dia. Foi um acolhimento relacional por meio dos irmãos e um acolhimento espiritual, pois a presença de Deus era muito forte. O culto acabou e eu queria ficar mais. No dia seguinte, eu já fui visitar uma célula, que era a célula dos meus queridos Guilherme e Alana. E aí eu já me senti em casa. E eu nunca tinha vivido essa coisa de célula, né? Nessa casa, aqui na Casa Viva, eu senti e vi que a palavra ministrada era bíblica, profunda, verdadeira. Tinha uma atmosfera de avivamento que me cativou. Era a junção perfeita para mim. Eu realmente precisava de uma igreja do avivamento e do relacionamento. O resultado disso foi e está sendo maravilhoso. Passei a viver um primeiro amor, como quando eu me converti, com toda aquela alegria, aquela empolgação de estar descobrindo algo novo, participar de tudo que a igreja podia oferecer. Era como se eu estivesse com muita sede há muito tempo e eu encontrei uma fonte inesgotável de água. E eu não só bebi, eu me banhei nessas águas. E tudo isso me levou a me aproximar das pessoas. Percebi que elas se importavam de verdade com a minha identidade, com meus processos, com meu propósito. Quando perguntavam tudo bem, não estava esperando apenas uma resposta, tudo bem sim. Era querendo realmente saber como eu estava. Comecei a perceber mudanças na minha forma de me relacionar. Já não fugia tanto das conversas difíceis, já não escondia minhas emoções por medo de ser julgada. Comecei a perceber intencionalidade em manter os laços fraternos. O viver a comunhão na célula fez uma grande diferença nessa parte. E aqui eu quero honrar a vida do Guilherme e da Alana, que foi a célula que me recebeu no início e que realmente fez muita diferença. Hoje eu estou na célula dos meus novos líderes, Carlos e a Isabelle, que também me acolheram tão bem, né? E tem sido muito abençoador. Através da vida devocional, relacional e com a comunidade, tenho feito amigos e irmãos na vida com profundidade e verdade, do tipo que é raro de encontrar. Me senti amada e realmente parte dessa família como nunca antes. O tempo de estagnação que eu vivia passou a me incomodar bastante, não foi só espiritual, mas na minha vida como um todo. E passei a querer assumir mais responsabilidades, pois isso iria me mudar. Um dia, nosso pastor falou: sem incômodos não há mudança. Então, eu resolvi me posicionar. Realizei pequenas e grandes mudanças. Resolvi sair da casa dos meus pais, que eu sempre morei com eles, né? Isso foi um marco de mudança na minha vida, que eu não imaginava o quanto e quão rápido ocorreria. Não sem passar por dificuldades.
Mas como está escrito lá em 1 Pedro 1,7. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm é muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo. É genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Nesse tempo eu vivi lutas, ansiedades, enfermidades, batalhas na mente. Com o tempo, muitas amizades me levaram a caminhos estranhos. Dei ouvido a vozes que não deveria ter dado e comecei a negociar o inegociável. E como está escrito lá em 1 Coríntios 15:33, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes, e corrompem mesmo. Me sentindo autossuficiente e orgulhosa, meus pensamentos começaram a se sobrepor ao que Deus diz. Diminuía a intensidade de busca, amornei. Já não ouvia mais a voz de Deus como antes. Mas o Senhor, como dito em Salmo 103:10, não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Então, de repente, o de repente de Deus, né? Senti o impulso de fazer um curso que foi anunciado aqui na igreja. Eu já conhecia, mas nunca tinha me interessado em fazer. E dessa vez, né, eu me interessei. Era sobre a missão de Deus no mundo ao longo de todos os tempos. Inesperadamente, em uma das aulas, Deus resolveu falar comigo. Como que foi ensinado naquele dia, aprofundando mais sobre quem Deus é, eu tive um vislumbre da glória dele. Foi como se um tecido da realidade que a gente vive tivesse se rasgado e eu pudesse ter visto algo além, algo que existe além. Só um vislumbre e o Espírito Santo me envolveu e me constrangeu de uma forma tão profunda e amorosa. Eu não tive a opção senão me arrepender e realinhar meus pensamentos com a verdade. Eu fiquei profundamente impactada por dias e a chama reavivou e eu decidi priorizar o Deus na minha vida e as coisas foram mudando. E então, desde a última noite do Fluir, aqui na Casa Viva, e nos dias das casas de oração, Deus resolveu dar respostas, promessas, palavras proféticas, de coisas simples e coisas que tenho orado e esperado há anos também. Ele tem me dito que vai fazer. E só pelo fato dele se importar em mandar uma palavra por alguém específica para mim, eu já me sinto tão amada que meu coração queima, querendo estar mais perto dele e nunca mais me distanciar. Tenho aprendido aqui nessa Casa Viva que a fé e tudo mais na nossa vida tem que ser intencional, né? E como Paulo diz em Efésios 5:1-2, portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor como também Cristo nos amou. Assim, me percebendo uma filha tão amada, meu coração arde por compartilhar desse mesmo amor que eu recebi. Tenho sido intencional em orar pelas pessoas dessa casa, por pessoas que não conhecem a Cristo, em servir com dedicação naquilo que Deus tem me direcionado a fazer. E eu celebro hoje estar vivendo um momento de maturidade espiritual mais profundo do que eu já estive, entendendo o que é ser intencionalmente constante e vigilante sobre as distrações, aprendendo a importância de fechar as brechas e educar meus ouvidos a ouvir apenas a voz do meu bom pastor, descobrindo dons e talentos que eu nem imaginava. Durante todo esse processo, em nenhum momento eu me senti só. Deus sempre deu um jeito de dizer que está comigo, que me ama. E hoje eu me vejo como um carvão que não mais tem chamas altas, mas que está em brasa. Para quem entende de churrasco, essa é a melhor fase do fogo para que a carne fique bem assada e suculenta, né? E deixo para vocês o versículo que está lá em 1 Coríntios 10:12. Assim, aquele que considera estar de pé, cuide-se para que não caia.
Queridos, a gente já está encerrando o nosso culto, mas talvez o seu sentimento seja muito semelhante com o que a Soraya viveu no primeiro dia que ela chegou aqui. Quero ficar mais um pouco. Então, eu respeito o seu horário. Se você precisar sair, saia. A gente vai cantar mais uma canção agora. Mas se precisar ficar, fica. Vou pedir que o Luciano venha para a gente cantar aqui consagração. Já foi cantado hoje. Vamos consagrar nossa vida a Ele. Você pode dizer para Ele essa noite: me tira dessa situação morna, Senhor. Eu quero viver fervorosamente na sua presença. Ser fervoroso não é coisa de pentecostal, assembleano, Deus é amor. Não, é coisa de discípulo sensível ao mover do Espírito Santo.